Olá, meninos e meninas! Voltei com as nossas videoaulas de geografia. E aí, estão preparados? Já pegaram o caderno, o lápis, caneta, para continuar as nossas anotações de onde paramos da aula anterior? Porque estamos estudando a nossa região. Qual é ela? Exatamente, a região Nordeste. Então, hoje iremos entender um pouco mais sobre ela com relação a clima, relevo, vegetação, aspectos naturais e de que forma se desenvolveu melhor essa parte de população e demografia da nossa região. Como cada pessoa, cada habitante de cada estado é chamado quando ele nasce naquele estado, você sabe? Por exemplo, quem nasce em Fortaleza, como ele é chamado? Ele é o quê? Fortalezense. Quem nasce no estado do Ceará é chamado de cearense. Exatamente. Então, vamos entender tudo isso no decorrer da nossa aula. Prontos? Já soltaram a caneca? Já tomaram café? Já escovaram os dentes? Passaram água no rosto? E aí, estão preparados? Estão? Vamos começar. Vamos entender, iniciando a nossa aula, de que forma cada pessoa ela pode ser chamada por nascer naquele estado ou naquela capital. Analisando a tabela que aparece na imagem para vocês. Vamos lá. Quem nasce no estado de Alagoas, é chamado de alagoano. Quem nasce no estado da Bahia é baiano. Quem nasce no nosso estado, no Ceará, é cearense. No Maranhão, maranhense. Na Paraíba, paraibano. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em Piauí, piauiense. Quem nasce no Rio Grande do Norte, nós temos os potiguar. Professora, por quê? Tem outros nomes. Tem o Norte Rio-Grandense ou o Rio-Grandense. Por que o potiguar? Porque é de origem indígena, então eles preservam muito essa questão indígena. E quem nasce em Sergipe? Sergipano. Então, esses são alguns exemplos de como podemos chamar a pessoa que nasce naquele estado. E quais as capitais de cada um desses estados, vocês lembram? É muito fácil olhando para a tabela, né? Assim até eu, mas vamos lá. Quem nasce em capital do estado de Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Recife é capital de Pernambuco, Teresina é capital de Piauí, Natal é capital do Rio Grande do Norte e Aracaju é capital de Sergipe. Fiz pegadinha com vocês, não foi? Estavam seguindo a sequência e eu mudei a ordem. Em vez de perguntar estado, eu estava colocando já a capital. Cuidado, tenham atenção. Adoro fazer pegadinha com vocês. Desse ponto aqui, vocês vão anotar o seguinte. Cada estado tem a sua forma gentílica de ser chamada. Ou seja, é o nome que a gente chama as pessoas. Forma gentílica de ser chamada. Por exemplo, Ceará, cearense. Bahia, baiano. Agora vamos aprofundar sobre a nossa região Nordeste. Observem a tela do seu computador ou do celular. A região Nordeste, ela tem várias características bem peculiares. Quando a gente fala de peculiaridade, estamos se referindo a pontos importantes e que a gente só pode encontrar nela, que ela tem de diferente de outros pontos do nosso país, ou seja, de outras regiões. Podemos destacar duas. Primeiro, o fato da região Nordeste ter sido a primeira a ser colonizada, então ela é considerada a mais antiga do nosso país, porque foi o início da nossa colonização, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500 e a exploração do pau-brasil em 1530. Outra característica dessa região está relacionada com o clima. Por quê? Por conta da nossa proximidade com a linha. Você sabe que linha é essa?
Ah, olhando para a tela do computador até eu, né? Linha do Equador. Muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz com que alguns rios possam secar completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. Estamos se referindo aos estados da região Nordeste. Por quê? Porque a parte do nosso sertão nordestino, onde tem pouca chuva, a escassez de água, então eles têm essa precariedade por conta do clima ser semiárido, por estar mais próximo da linha do Equador, faz com que os solos eles sejam rasos e pobres, a intensidade de chuva ela é menor. Então, por conta disso, a região Nordeste ela apresenta essas duas características bem definidas. Quais? Primeira, por ter sido a primeira região do nosso país, porque foi onde se iniciou o processo de colonização, e a segunda por conta da influência do clima, que esse clima ele sofre essa influência porque estamos próximo da linha do Equador. Então, como informação para vocês anotarem, vamos lá. Região Nordeste, a mais antiga do Brasil, porque foi a primeira a ser colonizada. Segunda informação, o clima predominante na nossa região é o semiárido, onde os rios costumam secar. Aí você vai abrir parênteses e colocar rios temporários, fecha parênteses. Escassez da chuva até 6 meses ou mais tempo do ano. Como falei para vocês na nossa videoaula anterior, o nosso processo de colonização e desenvolvimento econômico se deu na nossa região Nordeste. Por quê? Foi onde se iniciou a colonização, foi onde se teve o início de desenvolvimento econômico, a exploração do pau-brasil sendo exportado para a Europa, ou seja, sendo levado para a Europa. Após isso, a divisão das capitanias hereditárias e o desenvolvimento econômico com a produção da cana-de-açúcar, ou seja, os engenhos de açúcar introduzidos na nossa região Nordeste, principalmente com o apoio de um país. Portugal tinha apoio desse país. Qual era? A Holanda, exatamente. Por quê? Porque ela tinha o domínio e sabia como cultivar essa cana. Lembrando a vocês que a cana-de-açúcar ela não é um produto nacional brasileiro. Ela foi introduzida no nosso país através da Holanda. Exatamente. Olhando para a tela. Nessa época, o plantio da cana desenvolvia-se. Deixa eu mudar aqui a cor. Plantio da cana desenvolvia-se com relação ao surgimento de latifúndios. Professor, o que é latifúndios? Latifúndios são os grandes fazendeiros, são os grandes produtores de terras e que tinham condições, ou seja, condições financeiras para produzir em grande escala. E o trabalho escravo, que estava relacionado com a mão de obra que era explorada. Por quê? Por conta do processo de dominação dentro do nosso território, os índios entraram em conflito com os europeus, principalmente com os portugueses, e através dessa disputa entre eles, dessa guerra, os índios acabaram sendo exterminados na sua grande maioria. Após isso, os latifundiários perceberam que precisava de uma mão de obra para trabalhar e que eles não iam contar só com os índios, porque era uma mão de obra fraca na visão deles. Eles não tinham mais quantidade de índios suficientes. Então, se foi até a África comprar esses negros para trazer para o nosso país e introduzir o trabalho escravo. A estrutura social do nosso país, especificamente da região Nordeste, se deu por conta dos europeus, portugueses e os holandeses, índios e dos escravos que vieram da África. Era basicamente formada pelos senhores de engenho, que eram os proprietários, ou seja, os latifundiários, sua família e os trabalhadores. Alguns eram assalariados e outros não. Quem não era assalariado eram os escravos negros, que na maioria eram os escravos. Os seus senhores eram pessoas que todos deviam respeito e obediência
Além do respeito à obediência, também tinha aqueles que os temiam. Por quê? Porque eles tinham um modelo de sociedade muito conhecido, que era o patriarcal, ou seja, ele era o chefe da família, era aquele que ditava as regras. Por conta de ter esse grande poder, ele acabava se tornando também governador de algumas cidades, ou até mesmo ter força política e fazer com que outras pessoas se tornassem governadores. Esses patriarcais, esses senhores de engenho, eram muito conhecidos no Nordeste como coronéis, como barões. Eles tinham grande poder e colocavam medo nas pessoas. A economia açucareira era um modelo da nossa sociedade, porque a nossa economia girava em torno da cana-de-açúcar, em que o benefício atingia poucos em vez de muitos. Quem eram esses poucos? Os latifundiários, os ricos e os muitos, os pobres, os escravos, aqueles que não tinham grandes condições. Trouxe reflexo até os dias atuais. Isso quer dizer que a nossa região Nordeste, até hoje, ela tem esse reflexo de latifundiários ricos em pequena escala e a classe social mais baixa, os pobres, aqueles que estão relacionados com pobreza, desemprego, insegurança, está dentro desse contexto, dentro da nossa região. Vamos lá continuar com as nossas observações, anotem aí. O senhor de engenho era conhecido como coronel ou barão, porque ele tinha grande poder dentro das cidades e as pessoas deveriam ter respeito e obediência a ele. A criação de gado também foi muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Por quê? Esses animais eles eram utilizados para o transporte, além de ajudar na movimentação do engenho e com o passar do tempo eles serviram para colonizar o interior do Nordeste. Como assim, professora, colonizar o interior? Porque esses animais eles também eram utilizados como burro de carga, como a gente costuma chamar aqui no nosso estado. Eles puxavam as carroças. Então, eles iam com direção ao interior, transportando e levando as carroças com pessoas ou mercadorias. Então, durante muito tempo, o gado ele não foi visto como uma utilização, a comercialização para o seu alimento, mas sim para praticar alguma atividade, qual? Utilização de transporte e movimentação do engenho. Atualmente, é muito comum a gente encontrar no sertão nordestino a prática da pecuária extensiva. O que é isso? É o gado criado livre, é o gado criado solto. E tem pouco emprego de tecnologia, ou seja, por ser uma área com pouco desenvolvimento econômico, a escassez da água, a pobreza ser muito frequente, então a tecnologia ela não está muito presente. Por conta disso, os animais eles são criados soltos. Por que também, professor, são criados soltos? Para que eles tenham facilidade de procurar o famoso mato, o famoso capim para o seu sustento. Esse fato aumentou mais ainda o poder dos latifundiários. Que fato foi esse? A segunda revolução industrial. Lembrando que passamos por 3 revoluções industriais. A primeira que ocorreu na Inglaterra, na Europa. A segunda que ocorreu já em outros países da Europa, como Alemanha, Espanha, Holanda e Estados Unidos na América. E a terceira revolução industrial foi quando todos os países subdesenvolvidos, aqueles que são considerados com uma parte econômica baixa, ou seja, pobres, eles conseguiram entrar dentro desse processo da tecnologia. Foi aonde o Brasil entrou, isso na década de 90, quando se iniciou o nosso processo de tecnologia dentro do nosso país. A modernização conseguiu chegar com mais facilidade para as pessoas. Anotem aqui desse ponto. O gado, durante o período de colonização e desenvolvimento da região Nordeste, foi utilizado para transporte e movimentação do engenho. Vamos adiante. Agora vamos entender os aspectos naturais da nossa região, iniciando pelo clima.
Quais são os climas que encontramos no Nordeste? Equatorial, tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. Lembrando a vocês que o que predomina, aquele que a gente encontra em maior escala, em maior área, abrange o maior território, é o clima semiárido. O clima tropical, ele é encontrado no oeste do estado do Maranhão. Por quê? Porque é a parte que faz fronteira com a região norte. Então, ali ele tem um pouco do clima predominante da região norte, que é o equatorial. Já o clima tropical semiárido, que é o nosso semiárido, é o que mais predomina no Nordeste, pois no verão há presença de chuvas devido à influência de massas de ar. Essas massas de ar estão relacionadas com o El Niño e o La Niña, que já estudamos. O clima tropical continental pode ser localizado em áreas como Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, onde eles têm temperaturas elevadas e as chuvas são concentradas no verão. Então, no verão costuma-se chover. Já no litoral nordestino, temos o clima tropical litorâneo. Esse clima possui índice pluviométrico devido às massas de ar úmidas que vêm do oceano, além de médias térmicas e altas temperaturas durante todo o ano. Então, aqui nesse ponto que vocês vão anotar, climas do Nordeste: equatorial, semiárido, continental e litorâneo. Segunda informação desse ponto: o clima semiárido é o que predomina em quase toda a região. Terceiro ponto que vocês devem anotar: o estado do Maranhão apresenta um clima equatorial, porque faz fronteira com a região norte. E agora vamos analisar o nosso relevo do Nordeste, onde podemos entender que encontramos os planaltos, depressões e as planícies, onde os planaltos e as depressões, eles ocupam todo o nosso interior do Nordeste. E as planícies, elas são encontradas no litoral nordestino. Então, vamos lá, começar as nossas informações sobre o relevo. Relevo. Aí você vai puxar uma seta e vai colocar planície. Litoral nordestino. Puxa outra seta. Planalto e depressão, todo o interior. Continuando aqui a nossa explicação. O Planalto, ele é localizado entre os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Que Planalto é esse? É um dos mais conhecidos, que é o Planalto da Borborema. Podemos encontrar também a Chapada da Diamantina, localizada nas serras que ficam próximas à região sudeste, na fronteira entre Bahia e Minas Gerais. Planalto da Borborema, podemos encontrar a Chapada da Diamantina, localizado na Serra Leste-Sudeste, que fica exatamente aonde? Entre o estado de Bahia e Minas Gerais. E as depressões podem ser encontradas ao longo do Vale do Rio São Francisco, conhecida como Depressão Sertaneja. Por quê? Porque ela vai se modificando com as águas que vão fazendo seu percurso pelo sertão do nosso Nordeste. Continuando as nossas informações, coloquem aí. Depressão. A principal está localizada no Vale do Rio São Francisco. Próxima. Planalto. Encontramos a Chapada da Diamantina, localizada entre o estado da Bahia e Minas Gerais.
Chegamos ao nosso terceiro aspecto natural da região Nordeste, que é a vegetação. Lembrando a vocês que dentro dessa vegetação nós temos a Mata Atlântica, que é um ponto relacionado com o nosso processo de desenvolvimento econômico e exploração do nosso território, que iniciou com a exploração do pau-brasil, onde os europeus, especificamente os portugueses, extraíam toda a madeira do nosso litoral e levavam para comercializar na Europa. Vamos lá para a nossa tela do computador ou do seu celular e fiquem atentos. A nossa vegetação, ela tem como característica clima quente e a variação do relevo, que acabamos de estudar. Podemos encontrar 5 tipos de vegetação na nossa região. Quais são elas? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Então, com relação à vegetação, vamos iniciar as nossas anotações. Coloquem aí. Vegetação. Aí você puxa uma seta para colocar o nome dos 5 tipos de vegetação. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Anotaram? Pronto? Vamos prosseguir. A Mata Atlântica, que é a nossa primeira vegetação, ela é considerada uma grande floresta que ocupa uma área correspondente do estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Foi a nossa área de processo de desmatamento por quê? Por conta do início de colonização e exploração. Então, foi a área mais devastada de toda a nossa região. Localizada no litoral nordestino, essa floresta sofreu grande alteração por parte do ser humano no início da sua colonização, principalmente com a extração do pau-brasil. Depois dessa extração, veio o cultivo da cana-de-açúcar, sendo a primeira vegetação a ser desmatada do nosso país. Coloque aí outra observação. A Mata Atlântica foi a primeira vegetação a sofrer consequências do processo de colonização. Agora vamos para o cerrado, que é a nossa próxima vegetação. Ele é encontrado no estado da Bahia, Maranhão e Piauí. É uma vegetação típica de clima tropical, pois apresenta 2 estações bem definidas, que é o inverno e o verão. Só que durante o inverno costuma ter a seca e durante o verão costuma chover. As suas árvores, elas são baixa e médio porte. Anotando a primeira informação aí do cerrado. Bahia, Maranhão e Piauí são os estados de localização, você anota o nome dos 3. Segunda seta, clima tropical. E terceira seta do cerrado, inverno e verão. Inverno seco, verão chuvoso. Continuando. Agora vamos à Mata dos Cocais. É encontrada no estado do Piauí e do Maranhão. Recebe esse nome porque ele é composto de palmeiras e tem 2 em destaque, que é a carnaúba e o babaçu. Essas palmeiras, elas fornecem matéria-prima para a indústria, para a produção de quê? Sabão, margarina, combustíveis, entre outros. Além de ser de grande importância para o sustento da população local, com a retirada dos cocos que tem dentro das sementes nas plantas. Anotação das matas dos cocais. Primeira seta, Piauí e Maranhão. Segunda seta, carnaúba e babaçu, que são as palmeiras. Terceira seta, fornece matéria-prima para as indústrias. Primeira seta, Piauí e Maranhão. Segunda seta, carnaúba e babaçu. Terceira seta, fornece matéria-prima para as indústrias. Continuando com a nossa vegetação. Próxima,
caatinga, que se destaca no sertão semiárido dos estados do Nordeste. É uma vegetação acostumada com a baixa umidade, ou seja, pouca água por conta da escassez. Chamamos essas plantas de xerófitas, pois elas costumam ser tortuosas, ou seja, ter troncos retorcidos, cascas grossas e cheias de espinhos, como exemplo do cacto. Quando não chove, elas perdem suas folhas para reter a água, além de ter raízes profundas que ajudam a captar a água no subsolo. O nome da vegetação caatinga significa mata rala, porque durante o período da seca a vegetação fica cinza e sem folhas. No entanto, basta ter um pouco de chuva para que o verde volte, ou seja, eles consigam recuperar toda a sua energia. Da caatinga, vamos lá anotar. Primeira seta. Localizado no sertão semiárido de todos os estados do Nordeste. Localizado no sertão semiárido de todos os estados do Nordeste. Segunda seta, apresenta plantas xerófilas. Terceira seta, durante a seca, sua vegetação fica cinza e sem folhas, como se estivesse morta, como a gente costuma chamar. E a nossa última vegetação, mangue ou manguezais, encontrado no litoral dos estados do Nordeste, costuma ter solos com alta salinidade. Por quê? Por conta do contato com a água do mar. Professor, e o que é salinidade? É a quantidade de sal, é a água salgada. Então, quando a água do mangue encontra com o mar, ela acaba tendo um pouco desse sal na sua produção no manguezal. Encontramos dentro dos mangues os crustáceos. Quais são os dois crustáceos que encontramos? Caranguejos e siris. E são muito utilizados na nossa gastronomia, principalmente nas praias nordestinas. Anotando a nossa última vegetação, mangue ou manguezal. Encontrado no litoral do Nordeste. Encontrado no litoral do Nordeste. Segunda seta. Caranguejos e siris, que são os crustáceos. Terceira seta. Costuma-se ter encontro com as águas do mar. Costuma-se ter encontro com as águas do mar. E aqui acaba a nossa aula, chegou ao fim, mais uma aula, exatamente. Passou rápido, não foi? Sim? Espero que sim também para vocês. Bem, o que vocês anotaram na nossa aula anterior e na aula de hoje? Mais uma vez, vocês deverão organizar no caderno, fazendo um mapa mental ou um fichamento, deixando ele bem estruturado, organizado e me enviar foto no Class para valer nota de trabalho já para o terceiro bimestre. Não esqueçam disso, não esqueçam de enviar. Sigam os prazos para que não fiquem prejudicados. Outra coisa com relação aos TDs, não respondam de caneta vermelha. É caneta azul ou caneta preta. Tenham cuidado para não ficarem prejudicados. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que tenham gostado, viu? Bem, vamos encerrar por aqui. Até a próxima aula e tchau!